Olá, eu sou o Rodrigo Monteiro de Castro, membro integrante da comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Direito Comercial, e hoje apresento mais uma mesa preparatória para o evento que deveria ter ocorrido em maio de 2020, mas lamentavelmente, por motivos óbvios motivos que afetam a todos nós, foi deslocado para 2021, me desculpe. E como a comissão organizadora não queria deixar que esse tempo todo passasse sem que temas relevantes, temas fundamentais fossem debatidos, lançou-se então a ideia de criação dessa TV, deste canal e desses programas que propõem então mesas com personalidades, com grandes nomes do direito comercial e que apresentarão alguns temas que eventualmente aparecerão em 2021 ou não. E no que diz respeito à organização dos debates sobre direito societário e mercado de capitais, que historicamente tem a primeira palestra do principal auditório da nossa associação, da ASP, onde se realizará também o evento de 2021, nós repetiremos aqui com uma celebridade, com uma sumidade, com um professor, aliás, o professor de todos nós, que desde a primeira edição teve ali a sua cadeira cativa e é uma figura emblemática do nosso congresso, o professor Modesto Carvalhosa. E para debater com o professor Modesto Carvalhosa, um time de estrelas, jovens estrelas, que têm realizado, cada um a seu modo, trabalhos e contribuições essenciais para o direito comercial, para o direito societário e para o mercado de capitais. Na ordem em que falarão, o professor Pablo Renteria, que foi, inclusive, diretor da CVM, e, na sequência, o professor Francisco Satiro. Ambos também dispensam quaisquer apresentações. Eu passarei, então, a palavra ao professor Modesto Carvalhosa, que irá abordar e começará a tratar da nossa provocação no que diz respeito ao princípio ou, eventualmente, professor, ao dogma do one share, one vote. Eu fui pessoalmente crítico no momento de surgimento do novo mercado, achava que era um encaminhamento desnecessário, achava que o mercado deveria se organizar, que investidores precificariam livremente companhias que emitissem apenas ações ordinárias ou ações preferenciais. Também achei que a reforma que reduziu o número máximo de ações preferenciais era uma intervenção que não caberia ao Estado propor, e sim ao mercado se organizar. Sempre questionei o parágrafo 2º do artigo 10º, que proíbe a atribuição de voto plural. Nos passados anos, ou algumas poucas décadas, acho que todos esses movimentos foram relevantes e cumpriram os seus papéis para a formação, para que a gente tivesse um mercado mais sólido e mais confiabilidade. Tenho minhas dúvidas hoje se não é o momento de se propor uma revisão de todas essas medidas e do próprio conceito. É por isso que estamos aqui e é por isso que estamos com o senhor, professor Modesto Carvalhosa, o professor de todos nós. E em nome do Congresso, em nome da comissão organizadora, o professor Satiro é também um dos membros da comissão, agradecemos a sua disponibilidade para esse encontro. Professor. Muito bem. Rodrigo, eu fico muito grato pela possibilidade de falar agora sobre esse tema de voto múltiplo e também dar os parabéns a você e a todos os membros organizadores do Congresso Brasileiro de Direito Comercial que não desistiram do evento, embora tivesse sido
prorrogado por questões realmente sanitárias. Mas eu acho que o ano que vem nós vamos celebrar, inclusive, a importância desse congresso e a importância de nos reunirmos novamente, porque esse interregno foi muito importante para nós todos, verificarmos como é fundamental o congressamento das pessoas para a obtenção de novas ideias e de debate sobre questões prementes, agora, nesse caso, de direito societário. Eu quero só lembrar que o voto plural é uma questão que surgiu nos anos 20, nos anos 30, por uma necessidade, sobretudo, na França e na Itália, de defesa dos capitais locais contra o assédio de capitais estrangeiros, sobretudo americanos, que queriam dominar as companhias europeias, grandes companhias europeias na época. Portanto, criou-se o voto plural, quebrando o princípio da proporcionalidade entre one share, one vote, simplesmente para defender os capitais e o controle das companhias nesses dois países. Isto realmente foi depois eliminado, em 1933, pela própria França e também na Itália, não prevaleceu, mas ressurgiu o voto plural, ou seja, o voto em que determinados acionistas podem votar muitas vezes mais do que outros acionistas na Assembleia, tendo um voto qualificado maior, ou seja, um acionista normal vota uma vez, e um acionista com esse privilégio vota 10 vezes. Esse tipo de voto plural foi eliminado nos anos 40 e ressurgiu na primeira década dos anos 2000, sobretudo na França e na Itália, na França pela famosa lei Florange, que é uma lei de 2014, que permite novamente o voto plural, da mesma forma como na Itália também, por um decreto lá, e depois se tornou uma lei, o voto plural foi ressuscitado. E nós temos o voto plural sempre existindo, né, na Argentina, como também foi introduzido em Hong Kong, em Singapura, que são mercados importantíssimos, todos eles visando realmente permitir a maior mobilidade de ingresso de companhias familiares e de startups no mercado de capitais através de IPOs. Esta ideia, portanto, e estes fatos legislativos europeus e asiáticos levam a uma reflexão a respeito da sua adoção aqui no Brasil, em que o princípio da proporcionalidade foi adotado desde os primórdios das leis societárias, anteriores, inclusive a de 1940, ratificado pela Lei 6.404, que proibiu o voto plural, criando exatamente o princípio e reafirmando o princípio da proporcionalidade one share, one vote. Isto se deu dentro do espírito, agora para falar coisas mais contemporâneas, da Lei 6.404, que incentivou que as empresas brasileiras se voltassem para o mercado de capitais. Como sabe aí, Rodrigo, e Pablo e Satiro, o Brasil, as grandes empresas brasileiras na época, algumas siderúrgicas, muitas tecelagens e fabris em geral, eram fazendões, grandes fazendas. Então, aqueles grandes homens da época tinham fazendas de café, e usinas de açúcar e fazendas de fábrica. Eram fazendões, a cabeça do fazendeiro. E daí veio o seu Zé Luiz, Bulhões Pedreira e o seu Lamy, geniais, com o apoio do Simonsen, para o ministro da Fazenda, para estabelecer uma modernidade e atrair os fazendeiros fabris, fazendeiros industriais, para o mercado de capitais. E, com isso, inclusive, para não ferir demais
as suscetibilidades e a cultura oligárquica destes fazendeiros industriais, o que fez o Zé Luiz e o Lamy? Criaram a figura do controlador e admitiram pela primeira vez no Brasil que 2/3 das ações fossem preferenciais, permitindo, portanto, que esses fazendeiros pudessem realmente serem controladores com apenas, às vezes eu fiz um cálculo no meu livro de comentários, na época, 14% já era o suficiente para controlar uma companhia. Portanto, era uma forma de induzi-los já, embora com essa criação absurda de 2/3 de preferenciais. E depois dessa lei, veio a lei de 2001, que, já num espírito bem moderno e bem atual, permitiu que se fizesse apenas 50% de capital de ações preferenciais, sendo que as demais todas teriam direito de voto, 50% com voto, 50% sem voto. E, com isso, criou-se mais, então, a possibilidade de uma equidade do princípio realmente de igualdade, one vote, one share. Não bastasse isso, também o novo mercado, que é uma iniciativa auspiciosa da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje chama-se B3. A Bolsa de Valores hoje tem um nome de vitamina, né? B3. Então, a B3, na época não era B3, mas é o mesmo grupo, o que fez? Realmente estabeleceu um novo mercado em que todas as ações eram ordinárias. Todo esse caminho da democratização do capital, da possibilidade de que o princípio da proporcionalidade fosse realmente adotado e que se criasse, portanto, uma democracia societária maior, uma presença maior de acionistas nas assembleias. Criou-se uma série de medidas da CVM, que foi, nesse ponto, extremamente meritória também, de voto à distância, por procuração, criando toda uma possibilidade de participação remota, direta ou indireta, e dos acionistas por mandato. O proxy também foi adotado. Enfim, a CVM, junto com a Bolsa, fizeram um trabalho extraordinário de participação maior, cada vez maior, dos acionistas na reafirmação do princípio da proporcionalidade one share, one vote. O que aconteceu em seguida? Daí vieram estabelecido o novo mercado é um sucesso, a Bolsa funciona maravilhosamente bem, no sentido do seu regulamento, da sua disciplina, é uma beleza, o mercado interno funciona, a CVM também funciona muito bem. E o que nós temos? Nós temos agora um movimento contrário, ou seja, de se criar, através, inclusive, aqui de um projeto, não é? Tem um projeto de lei 10.736 de 2018, em que restabelece o voto plural, permitindo, portanto, que um grupo de acionistas possa votar até 10 vezes mais em todas as matérias das extraordinárias ou ordinárias da companhia, fazendo com que, com isso, se possa criar uma diferença brutal de direitos entre acionistas não controladores e acionistas controladores. Esse projeto 10.736, ele é vazio, ou seja, um projeto quando não existe nenhuma providência e garantia dos direitos minoritários, não existe ali absolutamente nada que pudesse realmente responsabilizar a companhia pelos desmandos eventuais que um voto plural sempre leva o acionista a cometer, porque ele tem a total hegemonia dentro da companhia, e criou-se com isso, então, a possibilidade, através desse decreto, desse projeto 10.736, de se estabelecer no Brasil novamente o voto plural sem qualquer garantia para os acionistas. Em todo caso, ele tem coisas que não se vê em outros projetos, em outras leis, inclusive europeias, e na própria Delaware não existe esse preceito que esse projeto apresentou, que é muito interessante, que é a questão da vigência. O prazo de vigência não pode haver, o voto plural não pode durar mais do que 3 anos, sendo prorrogável por mais 3. O princípio da vigência do voto plural por um prazo determinado é uma ideia muito boa
dentro do vazio desse projeto, existe essa ideia maravilhosa. E, além disso, também a ideia da anuência dos demais acionistas para a criação do voto plural, o que, de certa maneira, também inibe um pouco essa ideia. Portanto, nós temos hoje essa discussão no Congresso sobre isso, e eu tenho a impressão de que nós devemos pensar no que é favorável e não é favorável. Realmente, os argumentos favoráveis ao voto plural são a manutenção do controle. Ora, hoje nós temos a figura do controlador muito bem estabelecida na lei de SA, não há necessidade para isso, mas haveria um reforço do controle. Haveria maior listagem ou competitividade na listagem, mas IPOs também, e o mercado ficou muito traumatizado, que a XP Investimento foi para os Estados Unidos para se matricular na Bolsa de Nova York, quando poderia ter feito aqui. Lá ela apresentou o voto plural, aqui não poderia. Mas as razões da XP Investimento provavelmente não são só isso, são outros também das garantias que o mercado americano dá e muito mais sólidas do que aqui. Mas o que acontece é que essas vantagens, manutenção do controle, competitividade, incentivo ao empreendedorismo, a atratividade do mercado para companhias familiares e startups, isso tudo é muito relativo, porque, na realidade, o que se tira é o caráter democrático da sociedade anônima, que foi sendo construído e reconstruído por força, inclusive, do próprio mercado, da própria Bolsa, da própria CVM, que foi sempre no sentido de criar essa democratização e de reafirmar o princípio da proporcionalidade. E hoje nós temos essa dificuldade aí dessa ideia que me parece bastante estranha a toda a nossa evolução cultural de participação do acionista e da responsabilização cada vez mais reconhecida da própria companhia perante os acionistas no seu comportamento de mercado e na sua necessidade de informações fidedignas ao mercado. Então, eu acho que nós devemos pensar sobre isso, se o voto plural vai ser um retrocesso ou um adiantamento ou um progresso, mas eu sou de opinião de que no Brasil, para concluir, dentro do meu prazo, hein, Rodrigo? Estritamente dentro do meu prazo. Dentro do prazo. O senhor tem todo o prazo do mundo. O prazo está devolvido ao senhor. Para concluir que realmente o voto plural ele não traz benefício ao mercado, ele traz uma exacerbação do poder de controle, que já é grande, já é muito grande no Brasil, e que realmente leva ao abuso, a tendência de abuso do controlador, sobretudo no aspecto do risco. Ele terá que colocar pouco capital na companhia, porque ele tem um voto 10 vezes maior que os outros, não precisa botar muito, e aí leva a maior risco e também o desrespeito e desconsideração aos acionistas minoritários, que, por sua vez, só agora que estão no mercado sendo reconhecidos seus direitos por referência à companhia. Como nesse caso agora, que ainda ontem saiu rumorosamente a notícia de que a Petrobras perdeu a ação que foi proposta pelos acionistas com base não oferecimento de informações fidedignas durante o período de 2010 2015, que foi o período de maior corrupção e desmando naquela companhia. Então, isto agora a jurisprudência arbitral e naturalmente judicial vai começando a reconhecer as responsabilidades da própria companhia. Nesse momento, criarmos uma ação de voto plural, eu tenho a impressão que é um retrocesso. Mas eu também sou aberto a todas as ideias e eu acho que nós devemos sempre pensar de que ideias novas devem ser pensadas e nem sempre acolhidas, mas às vezes até objeto de uma maturação maior para a sua adoção no momento certo. Muito obrigado. Professor, eu tenho muitas perguntas e tenho certeza de que o Sátiro e o Pablo também terão, assim como
o senhor eventualmente terá para eles. E, ao final, a ideia, então, é que dialoguemos um pouco em relação às colocações e às provocações do senhor. E interessante foi trazer esse projeto de lei. Nós discutimos outro dia num grupo, né, Satiro? O Satiro estava presente, em detalhes sobre qualidades e, enfim, muitas críticas também a esse projeto, comparando-o com legislações estaduais norte-americanas e assim por diante. É um momento importante, eu acho, sobretudo porque há movimentações em todos os sentidos, sejam movimentos conservadores ou, vamos dizer, progressistas, que pretendem, se por bem ou por mal é uma outra questão, e os comercialistas, os societaristas, não podem ficar fora desse debate, motivo pelo qual trouxemos aqui, escalamos o professor Pablo Renteria, que atualmente é advogado e parecerista, mas num passado muito recente teve a oportunidade de vestir outro chapéu, que foi o chapéu de regulador. Evidentemente que ele não vai falar em nome da autarquia, não é esse o propósito, nem nós cometeríamos essa indelicadeza com ele, mas eu acho que ele tem uma experiência recente muito interessante e opiniões próprias a respeito desse debate. Professor Pablo, igualmente um prazer enorme recebê-lo aqui nesse debate do preparatório para o 10º Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Obrigado, professor Rodrigo. Fico muito feliz e honrado aqui de participar dessa conversa com professores tão ilustres e que sempre serviram de exemplo para mim, exemplo de honestidade intelectual e de profundidade. Então, é realmente um prazer muito grande e agradeço o convite aí na sua pessoa, agradeço a organização do evento para essa oportunidade que eu estou tendo agora de debater um tema tão atual e tão, vamos dizer assim, fundamental para a regulação do mercado de capitais, como esse do One Share, One Vote, né? E eu gostei muito da apresentação do professor Modesto Carvalhosa, que colocou em perspectiva histórica, né, esse debate, trouxe os seus precedentes históricos em outros países, no Brasil, e eu acho que essa realmente é a melhor maneira de enxergar a questão, né? Eu acho que essa discussão sobre o One Share, One Vote está ligada a uma transformação que nós estamos assistindo no mercado acionário, não só no Brasil, como em outros mercados fora do Brasil, e que diz respeito à própria função que o mercado acionário de companhias listadas cumpre na economia moderna, né? E isso tem relação com o fenômeno que a gente está observando de redução de número de companhias listadas nas principais bolsas tradicionais mundo afora. A verdade é que a gente vê um decréscimo de número de companhias listadas nos Estados Unidos, nas principais bolsas também da Europa. A exceção a esse movimento de decréscimo é o que tem se passado na Ásia, né, especialmente na China, e obviamente aí não estou me referindo ao período atual da pandemia, porque eu imagino que isso tenha bagunçado as tendências que a gente vinha observando até então, né? Mas o fato é que a gente vê aí que a ideia de acesso ao mercado de capitais como uma fonte de financiamento importante das companhias de grande porte tem se colocado em questão, né? E me parece que um dos fatores que explica essa relativização, essa atenuação do acesso é a grande disponibilidade de capitais por meio do private equity. Veja que uma empresa hoje, uma startup, uma empresa com um porte até maior, ela hoje se pergunta: vou acessar o dinheiro que eu preciso por meio de um public equity, vou me tornar uma companhia de capital aberto, ou eu posso conversar aqui com fundos privados que vão fazer aportes na minha companhia, vão querer participar, ajudar na gestão, mas o fato eu não vou me tornar uma companhia pública, não vou me submeter à regulação das companhias públicas, não vou ter como sócio milhares de acionistas que estão espalhados pelo mundo, ou seja, vou viver num mundo mais simples, um mundo de maior liberdade, um mundo de menor custo.
E eu acho que isso é um dado importante que a gente tem que levar em consideração, porque isso não era verdade há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, dependendo da quantia que você precisava para a sua companhia, você não tinha como fazer essa escolha entre um financiamento privado ou um financiamento público, né? E aí a gente hoje vê companhias que têm um valuation extremamente elevado, estamos falando aí de companhias que são avaliadas aí, a 80 bilhões, enfim, já foram avaliadas 50 bilhões de dólares e que não acessaram o mercado público, né? Eu sei que eu estou aqui entrando numa outra discussão bem interessante, que são dos chamados unicórnios, as empresas hipervaliosas que não acessam o mercado público. Essa é uma outra discussão, mas que tem certamente pontos de contato com o que a gente está falando aqui, que é a ideia que é uma coisa nova, assim, de você conseguir muito financiamento barato, sem se tornar uma companhia pública, e isso, obviamente, muda a dinâmica do mercado de capitais e muda as demandas, e traz uma nova necessidade de flexibilização das regras e a capacidade do mercado atender às novas demandas e concorrer com os outros canais que são mais simples e menos onerosos e traz mais flexibilidade na governança corporativa, né? Acho que outra transformação importante que a gente tem visto aqui de respeito, um pouco eu diria aqui, eu vou botar aqui uma palavra aqui provocativa, que é um pouco o mito de que companhia sem controlador é melhor, né? Companhia que tem capital disperso tem uma melhor performance, é mais eficiente, e a verdade é que isso está bastante questionado hoje, especialmente depois da crise de 2008. Isso foi muito relativizado porque companhias que têm capital disperso também têm seus problemas, e um desses problemas é que normalmente você está dando, né, o poder está na mão dos administradores, que muitas vezes escolhem uma visão mais imediatista, mais de curto prazo, vincula a sua remuneração a resultados de curto prazo, sem necessariamente ter uma visão mais longa, né, mais de longo prazo. E a verdade, isso tem vários casos que foram estudados depois da crise de 2008, que companhias que têm um controlador têm uma proteção contra isso, né? Claro que tem as suas questões também, mas esse imediatismo das companhias sem controlador tem uma proteção na visão do controle quando você tem um controlador definido. Primeiro porque a remuneração do administrador de certa maneira, sai do bolso dele. Então, ele obviamente vai estar lá preocupado de saber se a remuneração dos administradores está alinhado ao melhor interesse da companhia, a uma perspectiva de mais longo prazo, né? E o segundo ponto é que, normalmente, o vínculo do controlador com a companhia é muito mais forte, muito mais perene do que o vínculo do administrador, que pode mudar de uma companhia para outra. Então, o controlador traz uma visão de mais longo prazo para os negócios da companhia. E, claro que temos os riscos que isso traz, a presença do controlador, de expropriação, mas não se pode deixar de reconhecer também os benefícios que se ganha com a presença de um investidor de mais longo prazo, com essa preocupação menos imediatista, né? E aí eu acho que isso nos traz agora, acho que ao terceiro elemento estrutural que eu queria destacar aqui, que é esse movimento de surgimento de empresas que tem uma pessoa-chave, né? Assim, acho que tem vários nomes para isso. Eu vou usar esse termo aqui de pessoa-chave. Normalmente é o fundador, ele é visto pelos investidores, ele é visto pelos colaboradores, pelos funcionários como, né, a cabeça pensante, a pessoa que vai realmente conseguir fazer aquela empresa se transformar rapidamente e tendo um resultado expressivo, né? Então, diante de um cenário em que você já relativiza aquela ideia um pouco negativa que a gente poderia ter de uma companhia com controlador, né? E que o ideal, né, no processo civilizatório do mercado de capitais, é a gente chegar no mercado em que tenha poucas companhias com controlador ou que a maioria seja de capital disperso. Então, a gente tem essa primeira transformação. Segunda, uma competição de vários canais de financiamento que hoje temos, que não tínhamos outros. E um terceiro ponto, que é o surgimento dessas startups que têm uma pessoa-chave, né? E as pessoas querem que ela permaneça, né? É por isso que os investidores vão querer entrar com dinheiro. Então, como é que você compatibiliza a permanência dessa pessoa-chave com também a capacidade da companhia de se financiar, né? Então, daí, eu acho que esses são os três ingredientes estruturais para a gente entender a atual discussão sobre o voto plural, né? E isso, eu acredito que deve servir para colocar em perspectiva os atuais segmentos especiais de governança da B3, né? Assim,
esses segmentos especiais eles foram pensados, foram um grande sucesso, é um sucesso inegável, mas eles partiam de uma compreensão da governança de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, né? Assim, de anos 2000, né? Qual era o estado da arte da governança no ano 2000, e isso foi o ponto de partida para discussões sobre esses segmentos especiais. Né? E aí, eu acho que o que muda, né, quando a gente pensa nesses três fatores estruturais? Muda a ideia de que você tem o segmento 1, 2 e o novo mercado, perdão, 2 e 1 e o novo mercado, como passos para uma evolução. Eu acredito que os segmentos especiais devem funcionar daqui para frente mais como um leque, um cardápio. Assim, um cardápio e sem julgamento de por que você parou no nível 2 ou no nível 1 ou no novo mercado. E eu acho que essa que é a grande transformação, é a ideia de a gente reconhecer que não existe um único modelo de governança que vá atender a todas as companhias. As companhias estão em momentos de maturidade diferentes, elas têm demandas diferentes, têm modelos de negócio diferentes e depende muito da presença dessa pessoa-chave que eu estava me referindo, para que ela escolha como ela quer se financiar. Então, para o mercado de capitais continuar competitivo e para o mercado de capitais poder ainda cumprir um importante papel, e eu acho que ele tem um papel importantíssimo, tá? Mesmo diante do avanço do Private Equity, a gente tem que entender que a gente tem que oferecer para as companhias um leque de opções. Você quer ter ação preferencial, você não quer ter ação preferencial, você vai ser só ordinária, você vai ter regras mais elevadas de governança, e eu diria até que possivelmente a gente possa expandir essas três opções que a gente tem hoje, conforme se identifiquem a necessidade de outros modelos. Eu acho que os modelos são importantes, não dá para a gente partir também para uma coisa totalmente particular, porque o investidor ele precisa de caixas, é uma questão aí de informação. É importante para o investidor perguntar, vem cá, sua empresa está listada em que segmento? Está no tal segmento. Ele já associa isso a uma série de informações, a uma série de características. Então, acho que esse é o grande valor de você estar segmentando as empresas. Né? Tudo isso também me traz aqui, qual é a posição, diria assim, então, já que eu falei tanto de evolução do que se entende por governança nos últimos anos, né? O que a gente pode entender do estado atual da governança em relação ao voto plural? Né? Aí eu vou mencionar aqui os princípios de governança corporativa da OCDE, que continuam sendo considerados uma fonte primordial nesse assunto, né? Inclusive as companhias do G20, do FSB, como o Brasil, que fazem parte do FSB também, são monitoradas em relação a esses princípios, né? Você tem avaliações periódicas sobre o nível de adesão, e a verdade é que esse código, ele traz como esse conjunto de princípios, ele traz como um dos princípios a ideia de que cada ação tem que ter direito de votar. O acionista tem que ter o direito de votar. Isso é verdade. Entendem que a possibilidade do acionista participar da assembleia e poder votar é um mecanismo importante de responsabilização e de certa maneira tornar a administração mais responsável e sensível, né, à opinião daqueles que, em última instância, estão correndo o risco do negócio. Né? Agora, não há nenhuma orientação sobre se esse voto tem que ser um para cada ação ou se você pode ter voto plural. Nesse ponto, os princípios da OCDE são bastante flexíveis, porque justamente entendem que você pode ter várias realidades e você não pode engessar muito o modelo, porque senão você provavelmente vai deixar de atender a empresas que precisam de essa ancoragem em torno de uma pessoa. Né? Passando aqui para o nosso cenário brasileiro, né, a gente sabe que alguns anos atrás a CVM passou a obrigar as companhias abertas a responderem a um Código Brasileiro de Governança Corporativa. Né? Aqui, nesse Código Brasileiro, o One Share, One Vote é um dos princípios de governança, é o princípio número 1 de governança, que pede para cada companhia explicar se ela segue o princípio de que cada ação deve dar direito a um voto. Né? Eu devo conversar para vocês que quando a gente aprovou isso lá na CVM, me causou um certo desconforto aprovar esse princípio por conta das razões que eu estou expondo aqui para vocês, mas a gente também percebeu que se cada um fosse dar a opinião dele sobre o conteúdo do código, a gente provavelmente não ia ter código nenhum no final, porque esse código foi elaborado, como vocês sabem, por vários participantes de mercado, todas as entidades, e a CVM preferiu manter um papel de neutralidade e não querer fazer com que esse código fosse o código da CVM. Né? Na verdade, esse é o código do mercado,
e a CVM simplesmente se apropriou dele para obrigar as companhias a responderem. Mas, passando esse desconforto inicial, eu acredito que ele tem um ponto positivo, né? Assim, porque, na verdade, como ele é um código de cumprir ou explicar, ele tem a grande vantagem de dizer, olha, se você não cumpre, então você explica por que você não cumpre. E aí é a oportunidade da companhia explicar. Assim, ó, eu acho que no meu modelo não faz sentido o One Channel Vote por isso, por isso, por isso. Então, eu acho que se a gente pensar que não tanto no pré-julgamento de que é melhor o One Channel Vote, mas pensar que na oportunidade que está se dando para que a companhia explique o seu modelo, eu acho que o código é positivo, né? Muito bem, já vou aqui terminando para a gente possa ter mais tempo para discutir, né? Eu queria fazer esse panorama geral aí dos fatores. E eu acho que, só para terminar aqui de maneira talvez mais por uma proposição de reflexão, a gente tem que levar em consideração que hoje a gente já tem companhias que têm as chamadas superprefs, né? Que, de certa maneira, trata da mesma temática, porque, no fundo, a gente está sempre pensando aqui em arranjos societários que criam esse desalinhamento entre o benefício econômico e o direito político. Então, isso é verdade quando você tem um voto plural, mas também é verdade com a superpref, né? E a gente vinha cada vez mais companhias adotando esse modelo. Então, de maneira muito simples aqui, mais para jogar a bola para frente aqui, eu acho que esse projeto de voto plural, se a gente pensar nesse contexto de superpref, ele vem, na verdade, dar um caminho mais simples. Um caminho mais simples para uma coisa que, indiretamente, já vem sendo feito e talvez, eu diria até de maneira mais simples, se a gente tivesse o voto plural, com muitas amarras. Eu concordo que tem que ter várias amarras, tem que ter uma racionalidade por trás disso, né? Não acho que voto plural vai virar uma panaceia para todas as companhias, mas eu acho que para algumas, especialmente para essas que têm essa pessoa-chave que serve de âncora para o crescimento da companhia, ela pode ter um papel a cumprir, tá? Então, muito obrigado aí pelo tempo de exposição e vamos em frente aí, que certamente tem muitos pontos para discutir. Obrigado, Pablo. Só um protesto aqui, você não jogou a bola para frente, não. Foi um lançamento, mas antes de lançar, você dominou no meio de campo, ajeitou a coisa, viu para onde tocar e fez de modo muito consciente, colocando o Satiro na frente do gol. Eu não é, Satiro? Mas antes de passar a bola para o Satiro, dois comentários aqui, Pablo. Eu acho que a leveza e também a coerência da sua apresentação, você traz aspectos importantes. Primeiro, acho que outro dogma ou outro princípio, na minha opinião, um dogma de que companhias com acionistas controladores majoritários necessariamente é uma companhia pior, melhor governada do que companhias que estão que têm a sua orientação, sobretudo empresarial, nas mãos de executivos. Eu acho que não há prova empírica, sobretudo no Brasil, em relação a isso. A gente tem, ao contrário, situações de administradores que não têm um comprometimento de capital. O risco é um risco, eventualmente, de imagem, reputação, mas não tem um risco financeiro, tomando e decidindo de modo, às vezes, aventureiro. Outro aspecto que você tocou, que eu acho que é muito importante, é que todo o nosso modelo de governança ele foi instituído há mais de 2 décadas. Portanto, é momento de se rever, eu acho, de se fixar aquilo que se comprova ainda atuante e reformular outros aspectos que talvez mereçam, depois de tanto tempo, uma revisão. Acho que isso faz parte do processo evolutivo e isso evita propostas oportunistas, como nós vemos invariavelmente, que querem atender aos interesses de algum grupo específico ou causas específicas. Então, esse debate ele é relevante para que qualquer que seja o encaminhamento, ele será grande. Seja de negar, seja de refutar reformas, o impacto é importante, porque há uma sinalização de que está tudo bem. E, por outro lado, se a ideia for reformar, que as reformas não sejam oportunistas. E o terceiro aspecto, que aí eu já passo a bola para o professor Satiro, o nosso modelo também ele foi construído, na minha opinião, muito com base no modelo norte-americano,
que tinha outras preocupações. Enquanto no Brasil a gente olhava e via e ainda vê o controlador como um demônio, não é? Como um problema, o americano, ou o modelo americano, via como problema o administrador, que justamente por haver uma grande fragmentação da propriedade, uma dispersão, não tinha a quem se reportar, né? Muitos acionistas com participações pequenas. Então, toda essa estrutura levava em conta esta realidade que nós, de alguma forma, importamos, mas esquecemos de tropicalizar. Faz sentido, professor Satiro? Você faz parte da comissão, então ajudou aqui na montagem do tema e do painel. Mesmo assim, não posso deixar de agradecer aqui a sua disponibilidade. Você que juntamente com o Pablo, uma das estrelas do nosso direito comercial brasileiro. Imagina, muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, é um enorme prazer estar num painel do Congresso de Direito Comercial. É uma honra dividir o painel com o professor Carvalhosa, mais uma vez, com o Pablo, pela primeira vez. Estivemos hoje juntos numa posição, numa situação menos ativa do que estamos agora no evento hoje de manhã da CVM e da OCDE, que foi ótimo, inclusive, sobre ações derivadas, né? E essa estrutura desse painel já dura algum tempo, né? Esse painel é um painel de abertura do Congresso, tradicional. O professor Carvalhosa sempre, que é a grande estrela do painel. E diria do Congresso, viu, Satiro? Do Congresso, exatamente. Do Congresso também. Já foi homenageado como jurista, e de fato ele é uma figura que eu acabei de dizer para ele mesmo. Falei que incrivelmente a cada ano continua absolutamente igual, né? Ou mais jovem, né? Ou mais jovem. Ele falou, você só está com os cabelos brancos. Eu falei, eu sou uma pessoa comum, não sou como que se mantém exatamente idêntico desde que eu conheci, já faz um tempo razoável. Mas e esse painel tem uma peculiaridade, porque invariavelmente eu sou o último a falar e invariavelmente eu não conheço o que vai ser falado antes. Então, invariavelmente, diferente do que falou o Rodrigo, que veio um lançamento e aí caiu no pé do centroavante, eu não sou um centroavante aqui, eu sou um líbero, entendeu? Eu fico ali para pegar as sobras, mas isso me dá muita satisfação. Bom, resumindo, né, assumindo aqui o meu papel de líbero, eu tinha preparado uma abordagem que foi já mencionada tanto pelo Pablo quanto pelo Rodrigo, mas esse para mim é um ponto relevante, então eu vou só tocar para acrescentar duas informações. Quer dizer, eu pretendia começar a partir do ponto que os dois mencionaram, que é preciso que a gente tenha muito claro que a discussão como se tem hoje surgiu no mercado americano tipicamente de capital disperso, portanto, com o tradicional conflito de agência. E, assim como foi dito também, acho que hoje fica muito mais claro que, diferentemente do que se entendia até então, que esse mercado de capital disperso, com muito poder da administração, não é o ideal a ser atingido por todos os mercados ao final da sua evolução, porque ele tem vantagens e desvantagens. Nesse ponto, eu recomendo a leitura do texto do professor Zohar Goshen, lá de Colômbia, que tem se dedicado justamente a isso, e ele mostra que se existe um custo de controle, existe um custo de agência, e o custo de controle, de governança para limitação do abuso de controle não é tão diferente do custo de agência para evitar abuso da administração. Ou seja, como bem disse o Pablo, são modelos. Então, o nosso modelo é diferente daquele modelo, e dentro do nosso modelo nós temos que aproveitar aquilo que funciona e ter regras específicas
para dar conta dos desafios que são propostos. Por outro lado, mesmo o modelo de dispersão acionária, o tradicional modelo de dispersão acionária, é hoje visto, eu não vou dizer com restrição, mas ele é hoje visto de uma maneira mais realista, eu diria, né? A ideia de que você tem uma quantidade grande de acionistas sempre dispersos e que nenhum acionista é capaz de sozinho influenciar a decisão da companhia é uma meia-verdade, e isso fica muito claro a partir dos estudos sobre os investidores institucionais e de como eles de fato influenciam, a ponto da gente ter hoje códigos de stewardship em vários países, justamente para delinear como deve se comportar o agente econômico que tem alguma influência na companhia e não pode ser chamado de controlador. A gente tem situações parecidas a isso no Brasil, né? A gente teve uma primeira tentativa de tomada hostil no Brasil, e a tentativa acabou quando se descobriu que o capital disperso estava na mão de 6 pessoas, né, 6 fundos. E eles viraram e falaram, se você quiser fazer tudo bem, mas nós não vamos vender, você só pode comprar o que sobrou. Então o mito do hostile takeover foi por água abaixo. Então essa é uma realidade importante. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. O segundo ponto que eu queria colocar, e também foi mencionado em parte pelo Pablo, é que hoje nós estamos discutindo isso porque o mercado, e parece uma fala comum, mas o mercado está globalizado e a tecnologia facilita enormemente a escolha de ambientes regulatórios. Então, como bem falou o professor Carvalhosa, a preocupação que a gente tem é que a XP resolveu abrir capital nos Estados Unidos e não aqui. Isso não acontece só no âmbito do mercado de capitais. A gente teve agora, hoje é dia 23, não, hoje não é, hoje é dia 1º de julho. Hoje é 1º de julho. Então, há pouco tempo, nós tivemos o pedido da Latam, do Chapter 11, quer dizer, ela optou, é uma companhia chilena com altíssima atuação no Brasil, que optou por requerer a sua recuperação judicial nos Estados Unidos, por entender que o ambiente institucional para isso é melhor lá. Então, existe a possibilidade de um fórum shopping para escolher o ambiente regulatório que se quer. Nesse ponto, quando a gente discute aqui se é o caso ou não de permitir o voto plural ou de acabar com a hipótese do one share one vote, que, a meu ver, já não existia, e eu vou tocar nesse assunto, o que está se discutindo, em parte, é a competitividade do mercado nacional. É até que ponto vamos conseguir oferecer para as empresas brasileiras aquilo que as empresas brasileiras efetivamente necessitam em matéria de ambiente de captação de recursos. Obviamente que isso não se resolve exclusivamente via voto plural. O problema institucional é muito maior do que simplesmente a questão do voto plural. Mas não há dúvida nenhuma de que voto plural é importante. A gente já viu casos em que, em outras hipóteses, levaram a uma escolha diferente de mercado para a listagem das ações, como talvez o mais famoso deles nesta discussão, que é o caso da Alibaba. Então, o fato é que países precisam ter um menu de soluções, e nesse ponto eu concordo absolutamente, integralmente com o que falou o Pablo. Eles têm que ter um menu de soluções que sejam soluções eficientes, considerando o seu arcabouço institucional, e que ofereçam aquilo que os agentes econômicos têm necessidade de resolver. Acho que nesse ponto a CVM vem fazendo um excelente papel, mas essas decisões, quer dizer, decidir se vai adotar um mecanismo que é tipicamente
diferente daquilo que é a nossa tradição, é algo que precisa ser sopesado. Também, tentando ser resumido para que a gente possa debater nesses minutos finais. Há vantagens em se ter voto plural? Eu vejo vantagens. Quer dizer, se não houvesse vantagens, a gente não teria casos de companhias brasileiras que vão para fora atrás disso, a gente não teria casos de companhias brasileiras que se listam, agora não podem mais, mas que podiam antes se listar fora e emitir BDR no Brasil. Então, e vantagens há. E essas vantagens são claras. Essas vantagens têm a ver com a questão da tecnologia, que basicamente é uma questão de equilíbrio entre curto prazo e longo prazo. Então, o que se espera quando se dá poder a um determinado agente diferenciado do poder dos demais agentes dentro de uma companhia é que esse agente, aquele que vai ter o voto múltiplo, por ter alguma característica pessoal específica e importante para a continuidade da companhia, ele vai ficar mais vinculado na companhia e ele vai seguir oferecendo para a companhia aquilo que ela precisa. Talvez ainda com um resquício do trauma do que aconteceu na Apple na década de 80, quando saiu o Steve Jobs e depois teve que voltar, a companhia foi por água abaixo, assim, né? Depois ela se recuperou, mas em suma, naquele momento, ficou claro de que, por maior que seja a companhia, talvez ela de fato precise muito da gestão de uma determinada pessoa. Visto isso, a questão essa é uma ideia que afronta o direito brasileiro? A meu ver, não. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, porque a gente já tem na 6404, ainda que agora mitigado, né, desde 97 mitigado, a gente já tem a possibilidade de ter ações sem direito ao voto. A contrapartida da preferencial, que é a vantagem patrimonial para equilibrar a falta de direito político, a gente sabe que muitas vezes é relevante, nas super preferenciais é o contrário, né? É o abuso dessa vantagem, ou, quer dizer, não digo abuso, mas essa vantagem levada ao extremo, mas a gente pode ter vantagens que são singelas, como participação no acervo em caso de dissolução. O fato é que o direito brasileiro já convive com ações sem direito de voto. Então, o one share, one vote não é uma realidade no direito brasileiro já há um tempo considerável. E se nós olharmos, e aí a questão que se coloca muito bem, mas quando se tentou criar um novo mercado, a primeira coisa que se veio este foi um erro, a gente tem que corrigir isso, portanto, do seu ponto de vista de governança, o ideal é que se tenha o one share, one vote. Nesse sentido, eu acompanho muito a ideia, a posição do Rodrigo, que falou logo no começo. Me parece que o direito de voto é precificável pelos investidores. Então, se o problema do voto for essencialmente um problema de controle da companhia, outras regras de governança são capazes de substituir. Então, talvez tenha que se verificar se existem as regras de controle, os checks and balances necessários para que se substitua isso. Mas o que é um fato é que várias companhias, e eu seria capaz aqui de listar 2 ou 3 pelo menos, várias companhias já seguem há vários anos sem distribuir dividendos, e os preferencialistas simplesmente optam por não exercer o direito de voto que a essa altura eles já teriam. Então, isso mostra que nem sempre o direito de voto é a solução, é a ferramenta, a arma que o acionista precisa para defender a sua posição. Com base nisso e concluindo para que a gente possa ir para maiores discussões, sob ponto de vista mercadológico do mercado brasileiro como um ambiente a ser oferecido para as companhias que vão
vão abrir capital, as boas companhias que vão abrir capital, me parece interessante que haja voto múltiplo, porque voto plural, porque voto plural é um mecanismo que é conhecido dos investidores de fora. Isso será o suficiente para trazer os investidores para cá? Me parece que não, e eu tenho a impressão de que essa foi a mesma conclusão da B3, que entendeu que é possível, mas não é essencial, né? Então, no Brasil, a gente tem outros mecanismos que possibilitam a priorização política de um agente sobre os demais sócios, sem a necessidade do voto plural. Para isso, até recomendo a tese do membro do DSA, o André Pita, que tem um excelente trabalho sobre isso. Ele aponta várias estratégias para que se consiga, mesmo diante de uma hipótese específica de one share, one vote, situações em que é possível um grupo de acionistas preponderar sobre os demais. Então, entendo que não é uma questão para nós, não é uma questão definitiva, não é uma questão relevante, talvez sob o ponto de vista de mercado, talvez mais complexa do que pareça, porque ela vai precisar de mudanças na lei das SAs, como bem mencionado pelo professor Carvalhosa, e vai precisar de algumas adaptações, principalmente sob o ponto de vista de governança, mas particularmente eu não vejo com nenhuma restrição a questão do voto plural. Acho que é uma tendência talvez inevitável em matéria de mercado de capitais. É isso. Professor Satiro, obrigado pela aula, na verdade, né? A clareza é irretocável. Professor Carvalhosa, a palavra é do senhor. Eu acho que esse debate aí, em que você entrou com o Pablo e com o Satiro, foram muito esclarecedoras. Eu acho que realmente nós devemos prestar um pouco de atenção no sentido de que existe hoje, vou focalizar bem, a questão das startups. Eu acho que essa cesta de opções caberia, de certa maneira, para situações de empreendimentos novos, por exemplo. Então, você tem aí empreendimentos de serviços de alta tecnologia, em que o empreendedor, aqui que o Pablo falou de âncora, né? O âncora, ele tem pouco capital e necessita de muito capital. Então, para tocar o seu empreendimento. Então, eu acho que, em certos casos, eu vou entrar um pouco de acordo com vocês. Em certos casos, talvez essa opção coubesse. E ela coubesse, e aí eu vou fazer também eu fiz uma crítica e também fiz um elogio a esse projeto 10.736, no sentido de talvez nele colocar exatamente a questão daquilo que em inglês chama-se Rule of Sunset, ou seja, você tem que ter, que aliás é previsto aqui no Rule of Sunset, ou seja, de que você, tendo um âncora, um startup em que você tem todo o talento, toda a capacidade, todo o conhecimento, todas as relações, todos os contratos, inclusive, nas suas mãos para iniciar a empresa, mas não ter o capital, você, durante o prazo de 3 anos, por exemplo, você pode utilizar o voto plural para o efeito realmente de se capitalizar dentro da companhia de uma maneira mais interessante e poder, portanto, ter um equilíbrio dela de comando sem falta, para que não haja interferência, inclusive aquilo que o Satiro muito lembrou, da ditadura dos fundos de investimento, que hoje mandam e desmandam nas companhias. Satiro, não tem nada. Quer dizer, inclusive o controlador não manda mais nada em certo tipo de companhia. Ele é controlador nominal, quem manda os fundos de investimento. Então, para que os fundos de investimento que vão entrar nesses startups de alta tecnologia, com grandes empreendedores, mas sem capital, o voto plural talvez fosse realmente uma solução. Porque eu sou um pouquinho agora, vou fazer um pouco de revisão da minha posição, que deveria haver, sim, uma cesta de opções para o caso específico. Para isso, esse projeto 10.736 poderia ser, de 2018,
poderia ser, vamos dizer assim, bem aprimorado dentro dos princípios que ele já tem do Law of Sunset, que tem aqui, prazo de vigência, e a questão da anuência dos acionistas, para que se haja o voto plural, e que realmente existam ali matérias, isso é fundamental, Rodrigo, matérias que podem ser objeto do voto plural. Ou seja, o voto plural teria apenas aplicação em determinadas matérias, não em matéria de aprovação, por exemplo, do balanço, certo? E das contas da administração, de matérias ordinárias da companhia. Então, com o aperfeiçoamento desse projeto de 1736, se possa realmente fazer com que, em matérias cruciais ligadas não tanto só à governança, mas também aos empreendimentos, ao risco, seja realmente adotado o voto qualificado desses empreendedores. E nos outros demais casos, prevaleça o princípio da proporcionalidade. Eu acho que com isso nós teríamos talvez um equilíbrio. Eu acho que vocês estão numa posição muito aceitável. Eu acho que não é negar por negar. Eu acho que deve haver um aperfeiçoamento, porque tem muito startup. Realmente estou falando de startups aqui. Muito startup, não estou falando de empresas familiares. Isso eu acho que é o fim do mundo. Se eu botar empresa familiar, que uma vovozinha não quer entrar no mercado, então vamos fazer um voto múltiplo. Isso aí é uma maneira, não tem nada a ver. Agora, para grandes empreendimentos sem capital, eu acho que o voto plural possa ser realmente muito importante para desenvolvimento através de um âncora ou de 2 ou 3 âncoras que possam realmente desenvolver o próprio projeto. Então, eu estou aqui agradecendo os esclarecimentos que vocês trouxeram. Eu aprendi a lição. Quando eu tinha um velho mestre meu, que dizia, olha, você vai ser professor, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai aprender alguma coisa. E os alunos, não sei se aprendem, mas o professor, ele aprende muito. Então, aqui eu estou nessa posição de aprender com vocês. Eu acho que vocês trouxeram esclarecimentos muito importantes, muito equilibrados, muito pontuais do que poderia, quando poderia, por uma opção moderna a respeito disso, sobretudo em empreendimentos novos que demandam isso, esse tipo de medida, talvez. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de ter esse colóquio com vocês. Os agradecimentos são nossos, professor, e a palavra final será ainda do senhor, tá? Eu vou passar para o Pablo e para o Satiro, e nós não ousaríamos trazer uma palavra final que não fosse a do senhor. Pablo, uma dúvida, um comentário aqui, né? Eu acho que a gente caminha, não diria que para uma convergência, não é esse o propósito, mas talvez a gente possa dizer que os quatro, vocês três falando, e eu aqui interferindo na fala de vocês, talvez de modo inapropriado, mas por talvez uma convergência no sentido de que o direito societário brasileiro e o mercado de capitais passam por um momento, então não diria uma encruzilhada, mas um momento de oportunidades, não é? Oportunidades até geradas pela própria estrutura política e econômica. Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão baixa, nominal e real. Hoje eu abri o jornal e vi ali um comentarista econômico dizendo que o destino da poupança pública vai ser o mercado, vai ser a bolsa de valores e assim por diante. Seria o momento, estamos no momento efetivamente de revisitar e reforçar as bases que talvez tenham sido, numa última oportunidade, reforçadas na década de 90 com o surgimento do novo mercado. É o momento mesmo de colocarmos esses debates e, sobretudo, nos movimentarmos para que os reflexos sejam sentidos do ponto de vista legislativo, do ponto de vista regulatório e assim por diante? Eu acho que a sua colocação do Rodrigo é perfeita. Eu acredito que sim, e acredito que isso é algo absolutamente natural. O novo mercado, os outros segmentos, né, eles surgiram de questões contextuais, né? Você tinha lá um mercado que estava realmente indo muito mal naquele momento, com todas as companhias saindo do mercado.
uma reforma da Lei dos SA que foi, para muitos, aquém do que deveria ir. Então, teve aquele sentimento de que deveria se fazer algo na linha contratual, que é exatamente o que se faz por meio dos segmentos especiais. E eu acho que agora a gente está aqui 20 anos depois e, obviamente, essa reflexão ela tem que ser feita de tempos em tempos. E realmente, as perspectivas que se tinha em 2000, especialmente, né, em relação a se queremos companhia com controlador, sem controlador, quais são os canais de financiamento, até que ponto eu realmente preciso ir ao mercado para me financiar. Hoje o cenário é diferente. Então, assim, a gente tem que pensar em novos instrumentos para que o mercado continue assim, cumprindo esse papel importante de financiamento, né? E eu acho que ele tem ainda um papel importante, né? É claro que eu realmente acredito que a gente não deva mais perseguir aquele objetivo de ter um mercado preponderantemente de companhias sem controlador. Acho que, na verdade, à medida que o mercado asiático foi crescendo, a gente foi vendo que provavelmente o mercado americano, o inglês, o australiano, que são as exceções. Esses são os mercados excepcionais, porque lá tem muita companhia de capital disperso. Mas eu diria que, tirando esses casos, obviamente são extremamente relevantes pela sua magnitude, a tendência global é você ter companhias com controle definido, e não o contrário, né? Então, primeiro a gente tem que aceitar isso e pensar nesse cenário, e não querer induzir um objetivo que me parece que hoje é artificial. E a gente tem que pensar justamente como que o mercado continua sendo ativo. Então, isso passa pela reforma das ofertas públicas, como a CVM já está fazendo, passa pela reforma das obrigações das companhias abertas, passa pela abertura de novos segmentos, né? A gente está aqui falando de startup, então, veja, a CVM está agora reformando a sua regulamentação de crowdfunding, né? E a gente está indo lá para a base da pirâmide, né? Lá as companhias de formiguinha lá que estão ainda captando 5 milhões, 10 milhões, mas a gente tem que ter a visão da pirâmide como um todo. Então, a gente tem que ter canais de acesso que são proporcionais, adequados para os diferentes níveis de companhia, né? E eu acho que o voto, nesse ponto, eu continuo achando que o voto é importante. Eu acho que a dinâmica de assembleia, ninguém, longe de mim, dizer que isso é algo que deva ser eliminado, que deva desaparecer. Mas eu acho que outros instrumentos de governança, né, assim, e alguns deles são instrumentos tradicionais, como transparência, né, são tão importantes quanto. Inclusive, um dos pontos que eu acho que a gente tem que avançar, e com o Satyr a gente estava justamente discutindo isso mais cedo, é como responsabilizar os administradores controladores quando eles causam danos, né? Acho que isso é um tema fundamental. Porque num cenário de companhia com controlador definido, a participação em assembleia é importante, mas vamos reconhecer, né? A pessoa continua sendo minoritário e quem tem direito de voto com a maioria das ações vai continuar dando as cartas. Então, isso é um limite que é intransponível. Então, eu aposto muito mais nos outros instrumentos de responsabilização, né? Do que o direito de voto, né? Claro, preservando a sua importância, mas a gente não pode exagerar nessa importância, né? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que o voto plural é um primeiro sinal, é um dos sinais que a gente está tentando aí reconfigurar o nosso mercado para que ele continue muito bem ativo e atendendo bem as demandas, né? E só vou terminar aqui mostrando por que ele é tão importante, né? Então, eu não vou dar aqui os nomes aos bois, mas muitos desses unicórnios, né, que tiveram uma avaliação em rodadas privadas de investimentos assim extraordinárias, assim, coisas faraônicas, quando elas decidiram ir ao mercado, fazer um IPO, sofreram críticas assim gigantescas, porque o escrutínio de você ir a mercado ainda é muito maior. Então, eu acredito que aí você vê, bom, então o mercado, para o investidor, ainda tem o seu valor, porque ele conta com camadas de proteção, com o próprio intermediário, com o seu dever de diligência na verificação das informações, o acompanhamento por parte de analistas e até do buy-side, né, das gestoras que vão entrar e que faz um escrutínio fortíssimo. Então, ele
a gente não está equiparando com o private equity, não. Assim, realmente você vê que tem camadas de proteção que são melhores, que funcionam melhor ainda no mercado público, né? Por isso que eu acho que a gente tem que pensar nessa visão complementar entre os dois canais. Sim. A gente acabou concentrando muito a nossa conversa em voto plural, mas há outros também que, na minha opinião, devem ser revisitados, como a própria proporcionalidade de emissão de ações preferenciais sem voto, né? Outro aspecto que aí, Satiro, vai para a minha provocação, sem prejuízo do que você estivesse pensando em falar, faria sentido uma segmentação, uma nova segmentação, um super novo mercado que teria preocupações com transparência, com informação, evidentemente, mas que dentro daquele segmento houvesse liberdade, por exemplo, de emissão, claro, se houvesse uma reforma legislativa, evidentemente, mas liberdade para a emissão de ações sem voto, ações preferenciais, liberdade para a fixação de voto plural e assim por diante. É algo muito distante, é uma utopia, é uma loucura, ou talvez a gente tenha olhado na segmentação só para um lado e esquecemos de outro, e esse equilíbrio pode trazer vigor, novo vigor ao mercado de capitais brasileiro. Satiro, tá desligado. Não, eu acho que todas essas possibilidades têm que ser sopesadas. O fato é que quando você tem menos alternativas, você concentra a sua regulação, todo o custo de fiscalização, de regulação é melhor. À medida que você vai abrindo o seu menu, você vai tendo mais dificuldades e isso tem um custo. Então, é preciso verificar se cabe ou não cabe. Eu acho que está mais do que na hora de ter um debate maduro sobre isso mesmo. E ver vantagens e desvantagens. É isso que o mercado precisa? O exemplo do novo mercado é um exemplo delicado, porque o novo mercado é um fenômeno que não foi possível repetir, né? Então, eu me lembro, eu tive aqui com o Florencio Lopes de Silanes, que ele queria saber qual o segredo do sucesso do novo mercado. Mas o segredo do sucesso do novo mercado eram aquelas pessoas naquele momento, naquela situação econômica. Então, não é um modelo, porque na época ele queria levar o modelo para o México. E no final das contas, depois de a gente ter discutido muito, na época que eu estava na GV, discutido muito, mas a gente passou uma semana profundos estudos. Ele falou, eu não consigo achar qual é o aspecto vencedor do modelo, né? Quer dizer, é uma solução tailor-made para aquela circunstância do Brasil, para aquele mercado que tinha, e funcionou muito bem, é um caso de enorme sucesso. Então, acho que a gente tem que fazer de novo esse trabalho, né? Pensar especificamente no mercado, quais as soluções que a gente precisa, eu acho que a gente não deve ter preconceito. Vamos verificar a relação custo-benefício, o que se ganha, o que se perde, e seguir por aí. E antes de terminar, já terminando aqui, mas antes de terminar, eu quero dizer que o fato do professor Carvalhosa ter concordado comigo, eu vou colocar no Lattes hoje. Parei o mesmo. Vou colocar no Lattes. Eu estou numa alegria, acabando aqui, vou abrir o champanhe. Professor, bem. A palavra final da mesa é do senhor. Não, então eu vou dizer o seguinte, já que o Satiro ficou muito contente de ter concordado, porque eu acho que é importante, eu concordei com ele e com o Pablo também, muitas coisas que falaram, aprendi muito. Mas eu quero só dizer o seguinte também, que é importante, diante da questão da relatividade do voto, em que cada vez mais se institucionaliza a figura do investidor. A Bolsa, as pessoas não são acionistas, somente acionistas, como numa empresa familiar ou fechada. Elas são, sobretudo, investidores. E, como investidores, deve haver uma mudança de cultura no Brasil, no sentido da responsabilização, não dos administradores só, mas da responsabilização da companhia perante esses investidores. Isso aqui é fundamental e que é uma mudança cultural que está sendo já trazida por diversas medidas que os investidores estão tomando, e no sentido
de que se possa ter, então, uma proteção do acionista investidor, aquele que entra na companhia através, inclusive, do mercado, e que não é o fundador da companhia, e que ele está ali para ser protegido. Protegido de quem? Da companhia, e não só dos seus administradores. Então, nessa evolução toda que vocês aí estão falando, que eu acho que é absolutamente importante dizer que o novo mercado, que foi uma coisa auspiciosa, ela foi na primeira década do ano 2000, e agora nós temos que criar novas coisas auspiciosas. Talvez essa cesta de opções seja uma delas, mas dentro de uma nova cultura também de responsabilização da companhia perante os seus investidores de bolsa. Eu acho que isto é uma coisa muito importante também para se criar no Brasil, de agora em diante, inclusive, de todos os tropeços que tivemos no mercado de capitais, as companhias mais importantes do mercado que realmente falharam nesse item aí. Porque essa é a minha visão também de que na modernidade deve haver esta mudança cultural. Professor Carvalhosa, professor de todos nós, né? Acho que referência de todos nós, não há quem não tenha aprendido direto ou indiretamente com o senhor. Professor Pablo Renteria, e eu repito aqui, uma das estrelas, né, do novo direito societário, do novo direito do mercado de capitais no Brasil, professor Satiro, que falar em nova referência, eu acho que eu estaria cometendo uma indelicadeza com ele. O professor Satiro já há muitos anos vem cumprindo um papel relevantíssimo aqui, e você sabe disso, a gente já conversou, não tenho nenhum motivo para para querer agradá-lo, ao contrário, é um palmeirense com quem eu muitas vezes me indisponho, né? Mas são 3 grandes amigos, 3 grandes referências, foi um prazer enorme. Eu acho que o Congresso, nessa sua missão de manter acesa a chama, né, para o encontro de 2021, que nós esperamos que seja um encontro presencial. Não vejo a hora de poder abraçá-los, cumprimentá-los fisicamente, e também a todos que nos assistem, que certamente estarão presentes no nosso encontro do próximo ano. Então, obrigado em nome da comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Direito Comercial. Acho que atingimos o nosso objetivo. Foi uma discussão, na minha opinião, magnífica e que talvez ajude aí a influenciar os debates que estão ocorrendo e que acontecerão nos próximos dias, semanas, meses e, quem sabe, anos. Boa tarde, saúde para todos. Um abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Um grande abraço a todos. Obrigado.